Urgente, pessoal. O Internacional anunciou seu primeiro reforço para a temporada. De forma surpreendente, o meio-campista que estava no futebol brasileiro. Vamos falar também sobre promessa argentina que foi oferecida ao Internacional e 50 milhões de reais que estão entrando nos cofres do Colorado. Você confere tudo isso aqui no canal depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia para vocês. Em caráter de urgência, tive que apagar o vídeo que eu tinha acabado de lançar para chegar e informar vocês que o Internacional acabou de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. É o meio-campista Paulinho de Paula, jogador que estava no Vasco da Gama na última temporada, não teve o seu contrato renovado com o Vasco, estava livre no mercado. Jogador que assina contrato com o Internacional, desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira e já vai se integrar, passando nos exames médicos, ao trabalho do técnico Paulo Pesolano. Esse jogador, pessoal, não empolgou na sua passagem pelo Vasco. É um meio-campista que pode atuar como meio armador, pode jogar como uma espécie de segundo, terceiro homem de meio campo. É um jogador que não foi tão bem assim no Vasco e que o Inter está apostando para a temporada. Ele tem 29 anos, como eu disse, estava livre no mercado, então o Inter consegue um acordo aí facilitado com este jogador. Ele atende o perfil daquilo que o Inter estava buscando. Jogador que vem para ser o substituto, talvez, do Oscar Romero no elenco, reserva, quem sabe para o Alan Patrick, uma alternativa de jogo aí ao técnico Paulo Pesolano, um jogador que estava livre no mercado, ou seja, o Inter conseguiu de forma bem rápida e acessível a conversa com esse jogador. É importante destacar, né, pessoal, que o Inter não deixou vazar esse nome em nenhum momento, tanto que o anúncio foi feito de forma oficial no site por meio de nota do Internacional. E um nome, pessoal, que foi oferecido ao Internacional, informação exclusiva aqui do canal, é o argentino Kevin Jappert. Ele que joga no Barracas Central, time da primeira divisão argentina, foi oferecido à direção colorada nos últimos dias e o Inter não se empolgou com esse nome. É um zagueiro bem jovem, tem apenas 21 anos, está no seu último ano de contrato com o Barracas Central, termina no final desse ano o contrato dele, e o Inter poderia ali fazer uma proposta, negociar com o time argentino, mas não foi um zagueiro que empolgou a direção colorada e o departamento de futebol. O Inter segue aí em busca de outro zagueiro. Tem um fator importante também, pessoal, que é o número de estrangeiros. O Inter hoje, com a iminente chegada do Félix Torres, terá 9 estrangeiros. Saiu o Romero, entraria o Félix Torres nesta última vaga. O detalhe é que o Alan Benítez é um jogador que pode deixar o Inter ainda nesta janela, embora ele esteja aí cotado para começar o Campeonato Gaúcho como titular. Então, o Inter teria vaga para mais um estrangeiro se considerar a possibilidade da saída do Alan Benítez. Então, não dá para descartar ainda que o mercado sul-americano, o mercado europeu até de jogadores, esteja no radar do Inter. Mas também nomes brasileiros terão que ser contratados para que o Inter não ultrapasse aí a cláusula de jogadores de fora do Brasil. E já que a gente está falando de jogador estrangeiro, pessoal, mais um centroavante de fora do país entrou na mira do Internacional. É o Andrés Vombengar. Você nunca ouviu falar desse nome? Pois é, eu também não. Mas antes, fiz ali uma pesquisa, um jogador que está livre no mercado, terminou seu contrato com o San Lorenzo da Argentina. Um detalhe é que ele tem nacionalidade eslovena e também argentina. Então, um jogador que atuou até na Europa com esse passaporte europeu, mas agora estava jogando no São Lourenço, tem 31 anos, centroavante, como eu disse, livre no mercado e que facilita a possibilidade aí de conversa com o Internacional. O jogador, inclusive, é empresariado pelo mesmo empresário do Carlos de Pena, jogador que já esteve aí recentemente no Inter, então pode ser que seja um dos nomes aí tentados para a próxima temporada. O Inter tem esse nome numa lista ali de possíveis investidas. Caso não avance, por exemplo, com o Pedro Raul, esse nome surgiria como uma espécie
de plano B. Mas não há ainda um contato oficial do Inter com o seu staff para o oferecimento aí de um contrato visando esta temporada. O Internacional, como eu disse, elegeu a camisa 9 neste momento como a sua prioridade. Depois da contratação do Félix Torres, que está a detalhes aí de ser concretizada, o Inter vai com tudo no mercado em busca de um centroavante. Mas é aquela coisa, sem grandes investimentos, jogadores ou emprestados, ou livres no mercado, ou jogadores que consigam a sua rescisão de contrato. Então esse é o modelo de negócio que está sendo priorizado pela direção colorada. O negócio de 50 milhões que pode ajudar e muito o Internacional nesta temporada. Sim, pessoal, um acordo está muito próximo de ser concretizado em relação à tiqueteria do estádio Beira-Rio. A empresa Ingresse, que acabou inclusive de anunciar um acordo com o Grêmio, pode também assinar um acordo com o Internacional. E essa é a expectativa, as negociações estão acontecendo. A informação é do meu parceiro Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, e que o valor, inclusive, pode chegar a 50 milhões de reais. Olhem só esse acordo que o Inter pode fazer. Essa empresa assumiria toda a operação do jogo em relação a ingressos, a catracas, ao acesso do torcedor ao estádio Beira-Rio, e essa parceria pode render algo bem interessante aí para o Internacional, cerca de 50 milhões de reais. Esse acordo está sendo negociado, deve ser anunciado aí nos próximos dias, caso tudo corra bem. Lembrando que essa empresa, pessoal, também está negociando os naming rights do Gigantinho. Seriam mais 15 milhões de reais que entrariam pelo Gigantinho. Então, 50 pelo Beira-Rio, pela operação do jogo, patrocínio ao Internacional, e outros 15 que entrariam em relação ao Gigantinho, aos naming rights e a toda a operação também do ginásio que está sendo reformado nesse momento pelo Colorado. Então a Ingresse pode ser a mais nova parceira do Clube do Povo. Para fechar esse conteúdo, pessoal, quero falar sobre uma informação polêmica que foi divulgada em relação ao técnico Paulo Pezzolano. Vi que muita gente não gostou dessa informação, achou que deram uma forçada, e ela veio da Rádio Gaúcha, tá? Essa informação em relação ao interesse da seleção uruguaia no Paulo Pezzolano, que não é novo, né? O próprio Paulo Pezzolano já disse em entrevista que sempre sonhou em assumir a seleção, e é claro, muito compreensível, e que ele coloca cláusulas nos seus contratos para que haja uma liberação mais facilitada para a seleção uruguaia. Não é o caso do Inter, tá? Não existe essa cláusula. Existe algo de boca a boca, de que se chegar algo da seleção, o Inter vai, claro, ouvir e vai tentar negociar, vai tentar uma multa rescisória mais facilitada para a seleção uruguaia, caso esse convite aconteça. O que de fato incomodou, pessoal, é que o Paulo Pezzolano nem sequer estreou ainda pelo Internacional e já estão falando em possibilidade de saída. É claro que eu respeito a informação do pessoal da Rádio Gaúcha, acho que é uma informação válida, mas acabou repercutindo mal aí entre os colorados esta possibilidade de Paulo Pezzolano na seleção uruguaia. É importante contextualizar, pessoal, o Bielsa, apesar de estar garantido para a Copa do Mundo nesse ano, ele provavelmente vai deixar a seleção depois do Mundial, porque tem muita rusga entre Bielsa, dirigentes uruguaios e até jogadores da seleção uruguaia. Então, a mudança vai acontecer. O detalhe é que o favorito é o Diego Aguirre, técnico do Peñarol, que já passou 2 vezes aí pelo Internacional. Paulo Pezzolano seria uma segunda, terceira opção aí da Federação Uruguaia, então não tem por que a gente se preocupar com isso nesse momento. E uma informação, pessoal, bem curiosa foi um elogio do técnico Pepe Guardiola ao Paulo Pezzolano. Por quê? O Pezzolano trabalhou com o defensor que era do Manchester City, estava emprestado ao Watford da Inglaterra, que é o Max Allen. E ele trabalhou muito com esse jogador e foi elogiado pelo Pepe Guardiola em entrevista coletiva. Kusanov is incredible. Help us with the long balls behind. He can control all the width. So fast, so attention. He will grow up, and he has to be more courage and involved in the process, the play. But it's question of time. But defensively top, and Max
arrived yesterday, day before, yesterday first training. Of course, he was in the past, 1 or 2 years ago, training a lot when he was not fit. But I think and be grateful and say thank you, to Petzolano and Javi Garcia, because I'm pretty sure they helped him a lot to grow up as a football player. He was a little bit defensive issue, but today all the long balls they won. He's fast in the mid-transition, and the ball is really, really exceptional. Missed one ball, but the rest was top. But really, really, really top. Unfortunately, we could not deliver for first debut in the Premier League. The victory, but he will have men in the future. Pois é, pessoal, o técnico do Internacional não é qualquer um, é um cara que tem cacife aí no mercado, elogiado pelo Guardiola, cotado para a seleção nacional. Então vamos respeitar um pouco o Paulo Pezzolano e confiar nesse treinador que vai fazer a sua estreia aí no Internacional nas próximas semanas. Tá certo, pessoal? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!